Olá, meu nome é Alana Siniciato, eu sou arquiteta e eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre os revestimentos 3D, que eu gosto bastante. Os revestimentos 3D, eles estão na decoração para modernizar os projetos e os ambientes. Antigamente, a gente tinha somente as opções em papel de parede, com algum relevinho, desenho 3D. Só que eles não podem ser usados em banheiro, em cozinha, em área molhada. Então agora, com a chegada dos revestimentos, porcelanatos, cimentícios 3D, facilitou pra gente na hora da decoração, Eu separei aqui para vocês alguns modelinhos para apresentar e explicar. Esse daqui é um revestimento 3D porcelanato com uma película de alumínio em cima. Ele pode ser usado tanto em banheiros, cozinhas ou algum ambiente para dar um toque especial. Não é recomendável usá-lo na área externa. Quando eu falo área externa, é a área sem cobertura, a área que fica exposta para a chuva e a sol. Esse outro revestimento, ele é 3D e ele possui uma textura. Eu não sei se dá para observar, mas ele tem como se fosse umas bolinhas. Então, além de 3D, ele tem textura. Quando a gente fala 3D, a maioria das pessoas pensam somente em revestimento 3D branco, mas existem uma infinidade de cores. Esse daqui, por exemplo, é preto. Ele é 3D, ele tem só o relevo e ele fica lindo. Com um jogo de iluminação em cima, com uma iluminação focada, ele tem um destaque incrível. Esse outro aqui, ele tem o desenho, a pintura 3D e ele tem relevo 3D também. É pouquinho, mas ele tem. Esse outro aqui já é mais tradicional, mais comum, né? O revestimento 3D branco só com o relevo. Esse outro revestimento aqui, ele tem o desenho 3D, mas ele não tem o relevo. Ele é lisinho, a placa é lisa e somente o desenho dele é 3D. Como eu havia falado, eles são indicados para banheiros e cozinhas e talvez alguma área para dar um toque diferente. Nos banheiros e nas cozinhas é interessante ter um certo cuidado com a paginação, por conta dos recortes. Se for fazer recorte no revestimento 3D, em um exemplo, pegar essa parte aqui mais alta, tal, é bem provável que ele não fique legal, fique com aquela tremidinha, um descasque, não fique 100% o acabamento. Então, o que eu indico? Ter uma paginação de um profissional, tudo certinho, com o recorte do frontão, o revestimento saindo acima, aonde vai colocar o nicho dentro do box também é interessante pensar nisso. Quando vai fazer o acabamento 45 graus, que é aquele que se encontra, também eles não são muito indicados, então é interessante ver um outro material, tá? Pra gente sempre ter o acabamento 100% e o cliente ficar satisfeito. Muito cuidado na paginação. Com esses, com o que tem o relevo. Agora, esse daqui, que é só o desenho e não tem o relevo, ele já pode ser usado. A gente não precisa se preocupar tanto com esses detalhes, ok? Os revestimentos 3D, eles não necessariamente precisam ser grandes, existem outros tamanhos, como essas peças aqui. É como se fossem umas pastilhas, mas em tamanho maior. Elas têm o desenho 3D e o relevinho 3D. Então, para detalhe que vai necessitar de recorte, essas menores são mais indicadas. E tem outras cores também, tem o branquinho, o metálico chumbo, o metálico dourado. Então, quando se pensa em revestimento 3D, pode-se pensar também em diversos tamanhos, modelos e cores. Essa placa aqui, ela é um 3D e metálico e é um dos porcelanatos que podem ser usados em áreas externas. Não são todos os porcelanatos 3D que podem ser usados em áreas externas, que pega chuva e sol, por conta de uma película. As peças que podem, vem com a especificação técnica que possuem uma película esmaltada, que são resistentes para a área externa.
essa peça aqui e essas duas peças menores aqui também são. Então, para a área externa daria certo. Agora, as outras que eu mostrei no início já não. Então, por isso que é interessante se preocupar com a paginação e com as especificações técnicas. Continuando, essas peças aqui, elas são menores e elas têm um relevo maior, tá? Então, isso daqui é indicado colocar em parede lisa, que não tenha quina de porta, que não tenha nada que atrapalhe. Então, colocar numa parede lisa, isso daqui, além de o assentamento ficar melhor, é mais fácil e fica mais bonito. Essa outra peça aqui, ela é muito interessante, porque ela tem um efeito martelado. Então, ela cria essas ondinhas de movimento, para quem gosta do 3D, mas de alguma coisa mais sutil. É isso daqui, também não só dessa cor, várias cores. Tem também esses modelinhos 3D metálicos, dourado, prata, outros modelos, outras cores. Mas é só para vocês verem a imensidão de possibilidades que temos com os revestimentos e peças 3D. Existem as peças também 3D naturais que a gente pode usar na área externa, por serem naturais, que seria essas pedrinhas que são placa de seixo rolado. Essa outra aqui, que é a madeira em 3D, daí tem a madeira mais clarinha, a madeira mais escura. Sempre tem que consultar a especificação técnica para ter garantia se for colocá-la em área externa, se não é somente interna. Eu tô falando bastante isso porque é muito importante. Colocou uma peça errada no local que não pode, além de perder a garantia, não tem muita durabilidade. Agora, peças legais e indicadas para a área externa, fachada de clínica, residência, espaço da piscina, são as placas cimentícias, que ficam muito legais e têm resistência, que seriam essa placa aqui, é uma placa maior. Essa outra placa aqui também fica muito legal em área externa. Se algum detalhe ou se vocês querem uma coisa menor, tem essas outras placas aqui cimentícias também que a gente consegue fazer N paginações, que são indicadas para áreas externas, fachadas, enfim, que a gente não precisa se preocupar muito com a questão de durabilidade, que elas podem ficar expostas ao tempo. E outra opção de revestimento 3D são essas duas plaquinhas aqui do canto em PVC. Aqui elas estão branquinhas, mas a gente pode pintá-las de qualquer cor, de azul, de rosa, de preto, elas aceitam pintura e elas dão um acabamento mais fino para o ambiente, mas elas são indicadas somente para a área interna. Então, às vezes, eu quero colocar um revestimento 3D na sala, mas o revestimento cerâmico vai ficar um pouco esquisito, às vezes dá aquela cara de área molhada. Então, qual que é a opção? Essas placas aqui em PVC. E a aplicação delas é super fácil, não faz sujeira, não vai argamassa, não precisa de pedreiro. Elas são coladas com uma cola especial. A aplicação é rapidinho, depois de um certo tempo, depois de secar a cola, já pode pintar, esperou secar e já tá pronto. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês mais duas opções de revestimento 3D. Essa daqui é um patchwork 3D, mas somente com o desenho, não tem o relevo. Então tem essa impressão do 3D com o desenho. E é interessante porque dá pra gente montar várias paginações, não só essa, a gente consegue fazer outros desenhos. E é um jogo de patchwork mais neutro, mais cinzinha, tons sóbrios. E o acabamento dele é acetinado, como se fosse um fosco. Esse outro aqui embaixo também é um patchwork com o desenho 3D e o relevo. O acabamento desse daqui já é com brilho. Tem esse daqui,
que tem um relevo em cima, embaixo é o peixe só com desenho. Este daqui do caracol, que ele pode servir para um detalhe, como para unificar a paginação toda. Essas cores lembram bastante a área externa, a área do vestiário, a área da piscina, e esse brilhinho com uma iluminação legal fica bem bacana. Venham na loja, aqui vocês vão encontrar uma imensidão de produtos para criarem. Espero que tenham gostado e até a próxima!